É isso, chegamos. O programa Subtexto está de volta na sintonia da 95,3 FM, na sintonia da Rádio Fiscar. É isso, terceira temporada do programa Subtexto, com muita novidade, hein? Você que acompanha o Subtexto aqui na Rádio Fiscar, pela sintonia da FM, já acompanhava o programa Subtexto no YouTube, agora pode acompanhar no seu Spotify. É isso, o programa Subtexto está lá no Spotify. Procura, segue, porque toda semana tem um convidado, uma convidada super especial para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, enfim. Sempre tem alguém super especial para falar um pouquinho, para levar um pouquinho de conhecimento para você, seja nas ondas do rádio, seja no YouTube e agora também lá no Spotify, no principal agregador de podcasts que a gente conhece. O convidado de hoje é um cara super especial. Faz tempo que eu queria que ele passasse aqui pelo programa e eu tenho o prazer de começar essa terceira temporada do programa Subtexto recebendo Arthur Menezes, que é roteirista, é professor, é escritor, é jornalista. O cara não sabe o que coloca na hora de preencher o formulário do hotel. Arthur, bom demais ter você aqui, cara. Seja bem-vindo à bancada virtual do programa Subtexto. Obrigado, feliz por estar aqui contigo. É verdade que fazia tempo, né, que a gente tentava isso. Agora, não sei se é tão verdade assim o fato de você sempre ser uma pessoa especial. Acho que eu quebro essa barreira. Brincadeira à parte, eu parei de tentar me classificar como tecnologia educacional. Porque toda vez que eu dizia isso no hotel, eu tinha que explicar. E aí, bom, aí vale qualquer outra coisa. Escritor, jornalista, essa o pessoal não pergunta. Já entende. O Arthur foi meu professor, cara, num módulo que eu fiz na Metamorfose Cursos, que é uma plataforma de escrita literária, de escrita criativa, com base em Porto Alegre, cara. A gente fez, eu fiz o curso online, cara. E o Arthur foi meu professor de roteiro e foi um módulo muito divertido, muito legal, cara. Eu lembro, Arthur, que eu chegava à noite em casa cansado, cara, e aquele mês foi bem divertido. Mas o que você está fazendo agora, cara? Você acabou de lançar um livro, você está dando aula, você está trabalhando com o IA. O que o Arthur está fazendo agora? Tudo junto ao mesmo tempo, né? A gente tenta superar essa imposição dessa vida maluca, mas é meio que a pessoa criativa também não tem um caminho muito diverso desse, tem que estar fazendo várias coisas, né? E efetivamente o que eu estou fazendo agora primeiro eu tenho uma ocupação que é trabalhar com educação, assim, tradicional. Estou trabalhando com tecnologia educacional. E aí pensando muito as interfaces, né? De que forma as tecnologias podem apoiar o trabalho do professor, inclusive o professor de língua portuguesa, de literatura. Estou dando as minhas aulinhas ainda de roteiro e agora com um módulo também sobre escrita com IA generativa como apoio. E o uso da IA generativa passou a ser o campo da minha pesquisa. Nos últimos 6 meses, eu obsessivamente li sobre isso. E aí, mais especificamente, num recorte de como a IA generativa impacta a neurocognição do estudante, da pessoa que está aprendendo. E, bom, disso saem subprodutos que eu ainda estou lapidando. E, claro, estou escrevendo, né? Lancei o livro no ano passado, foi uma experiência bem legal. Tenho que dar conta agora de voltar a vendê-lo, inclusive. Nessa vida dupla, quem escreve descobre lá pelo meio do caminho que também precisa virar vendedor. E tenho revisado o roteiro de algumas pessoas que querem, por exemplo, participar de editais, então tem esse repertório, né, também. Andei participando de um concurso literário, porque no fim das contas, no ano passado, eu lancei um projeto literário, e aqui eu vou começar a editar a fala, porque senão eu vou passar falando muita coisa que eu estou fazendo. Mas de mais especial são essas coisas, assim, e para finalizar com o tópico que talvez seja o que foi mais legal do ano passado, que foi o Miojo Literário, que é um projeto literário lançado, né, online, gratuito, para incentivar as pessoas a se aproximarem do texto, seja escrevendo ou lendo, né? Literatura, microconto mais especificamente. Arthur, o que é o miojo literário? O que é o microconto, cara? Fala um pouquinho desse projeto que de fato é muito, muito bacana. Bora. Eu vou retomar ele essa semana. Isso já estava programado. Eu me dei férias, porque, afinal de contas, eu tenho esse direito. Mas o projeto Miojo Literário, ele nasce como uma ideia de aproximar as pessoas da literatura, muito porque eu sou um cara que vivo apartado da literatura nas minhas relações pessoais. Eu não tive o livro,
circulando na minha casa. Meus pais, o acesso à cultura, à arte que eles me deram foi por meio dos veículos de comunicação de massa. E eu fui socializado muito por meio do futebol. Então, talvez o miojo seja... Claro que tem toda uma explicação mais bonita, mas a explicação mais egóica seja essa. Assim. No fim das contas, eu queria mais amigos para poder falar de literatura. E aí a ideia foi criar um grupo no WhatsApp, onde as pessoas pudessem produzir os seus textos e compartilhar com os amigos textos de até 3 minutos. Essa é a ideia do miojo, né? E por isso, inclusive, o nome miojo. Imaginando que, bom, qual é a barreira que está aí entre as pessoas e a literatura? Talvez seja o tempo, talvez seja o uso excessivo de celular. Então, eu pensei nas barreiras e pensei, como é que eu derrubo essas barreiras? Se é falta de tempo, o texto tem que ser curto. E se o celular é meu inimigo, eu vou me infiltrar. Então, o miojo nasce assim. Foram 50 textos no ano passado, algo como 8 autores que se experimentaram lá, destes alguns deles voltando a escrever depois de alguns anos, e teve gente que se permitiu pela primeira vez escrever ficção e colocar à disposição de algum leitor. Então, eu consegui iniciar, vamos dizer assim, uma pessoa autora. Isso num primeiro ano, sem uma grande organização, apenas com um esforço de fazer o grupo e de manter ele em movimento. Era um piloto, a minha ideia era pilotar ele no ano passado. E foi assim que aconteceu. Então foram números muito bons, um resultado excelente, e eu validei com pesquisa, né, num formulário, se as pessoas estavam lendo, estavam adquirindo o hábito da leitura. E eu tive um resultado muito bom. Tem um percentual bastante interessante das pessoas que estão lá que passaram a ler. Seja o grupo, né, semanalmente, seja também outros assim, veículos, outras plataformas de texto. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual jornalista, professor, escritor, roteirista Arthur Menezes, que traz um pouquinho da sabedoria, do conhecimento dele, das IAs, da relação texto-tecnologia. E você que está acompanhando a gente aqui pela 95,3, a sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar a gente, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. E também pode acompanhar esse programa, esse bate-papo e todos os outros das 2 primeiras temporadas do programa Subtexto no Spotify. Segue lá o programa Subtexto e você vai acompanhar. Já tem aproximadamente umas 70 entrevistas, tem muita gente legal que passou por aqui, trazendo arte, educação, cultura, letras, textos, muito conhecimento para você nas ondas do rádio, agora também no seu celular, agora também no podcast. O Arthur, você já cogitou, talvez ao final do 2º ano desse projeto, editar e fazer um livro desse material, cara? Total. Fui provocado, inclusive, né? Porque é engraçado, quando a gente pensa no acesso ao texto, a produção textual, literária, enfim, a gente tem 2 caminhos para perceber esse acesso, a possibilidade de escrever e de ler. O primeiro deles é olhar de maneira mais simplória e prática e pensar que, bom, hoje todo mundo tem um celular na mão, então todo mundo, em tese, está convidado a fazer a leitura e a escrever, se assim tiver vontade e interesse. Mas o ponto é que isso não é verdade, né? Se uma análise um pouco mais complexa, vai perceber que se não tiver uma iniciação, a pessoa não vai começar a escrever, ou pelo menos não vai se sentir autorizada a apresentar o seu texto a alguém, e a leitura é mais ou menos parecido também. E eu acho que o grupo ele faz isso, então ele vence uma primeira barreira, ele quebra um gelo, mas o livro ele preenche ainda um outro espaço, que é o de se sentir autor. Não como alguém que objetiva ser best-seller. Aliás, eu tento muito tirar a conversa dessa caixa. Cara, ter o seu texto em um livro publicado é legal, porque sim, porque dá autoridade para quem queira, mas porque faz circular, te possibilita a conversa, tem uma coisa de assim, de exaltação de si mesmo em alguma medida, tem a ver com a percepção da própria potência, isso para além, né, do retorno
financeiro. Então, a minha resposta até foi um pouco mais alongada, mas tem sim a ideia de, muito provavelmente, essas temporadas que o Miojo vai passar a ter, virem em alguma medida livro, não sei se físico ou virtual, ou os dois, porque eu quero muito que as pessoas experimentem essa satisfação de ver o seu trabalho em um lugar que historicamente tem um prestígio que é dele, que é o livro, né? Físico ou virtual. Físico ainda mais. Arthur, vamos focar um pouquinho também. Eu quero perguntar para você, tem muita coisa para a gente conversar, né, cara? Puxa vida, mas eu conheci você como roteirista, né? E aí depois acabei descobrindo que você faz várias coisas, né, cara? E, e, e entre essas coisas está a correção, a preparação, a orientação de roteiro. Eu queria que você fizesse uma comparação assim entre as características básicas de um texto que é criado para ser interpretado, que é um roteiro, né? E um texto que é feito para ser escrito, por exemplo, um romance. No ano passado você publicou um romance. Quais são as diferenças assim primordiais entre esses dois gêneros textuais? Perfeito. O roteiro, ele é um texto que ele é escrito, ou pelo menos a gente orienta a pessoa a escrever com um objetivo, né? Escrever com objetividade, algo que se relaciona muito com o texto jornalístico em alguma medida também. Então é um texto escrito muitas vezes se limitando no que se refere a adjetivar, construções mais curtas. Mas por quê, né? Porque o texto do roteiro, ele é um texto que é escrito como um manual de trabalho, um manual orientador. Então, nele, não são bem-vindos os ruídos. Ou seja, o que será que isso quer dizer? O que isso pode significar? Então, nesse certo sentido, o texto do roteiro, ele é a antítese da literatura. Na medida que os ruídos na literatura são, assim, muito bem-vindos, que a gente quer ter o apreço pela forma, né? Sair da obviedade e daquela estrutura mais óbvia para fazer arte. Então, no roteiro, a gente tá com uma parte de uma cadeia produtiva e o filme é a expressão artística. Então, no roteiro, eu não vou fazer floreios. Eu vou dizer o que tem que estar na tela. Ponto. A, o aspecto artístico do roteirista está em imaginar esse encadeamento de som e imagem de modo a produzir uma grande história. E, claro, aí o refinamento está muito no diálogo. Esse sim, porque o texto de roteiro ele precisa que a gente escreva tudo aquilo que vai ser falado exatamente como vai ser falado pelos personagens em tela, como as pessoas se acostumam a assistir. Então, o texto de roteiro também, pensando do ponto de vista do tamanho, é 70%, 80% diálogo. Então, acho que pensando nas diferenças mais, assim, conceituais, são essas mesmo, assim. O texto do roteiro... Arthur, o que cabe no roteiro? O que cabe ao roteirista em termos de indicação cênica, por exemplo? E o que cabe ao diretor? Perfeito. Ou às vezes é o mesmo, né? O roteirista acaba Uhum. dirigindo. Como que é isso? Olha, é que aqui a gente tem... Essa é uma fronteira que ela é legal porque ela é uma fronteira sempre em disputa. As fronteiras costumam ser assim mesmo, né? Mas nesse caso também, até onde vai o trabalho do roteirista até onde ele consegue esticar ou até onde o diretor deixar, mas isso tem muito a ver com o tamanho da produção, né? Eu não escrevi para Netflix, por exemplo, certamente é bastante diferente das minhas realidades. Agora, então, tentando dar uma resposta um pouco mais objetiva. O roteirista, quando a gente está falando do roteiro literário, ou seja, no formato master scenes, para quem quiser pesquisar depois e descobrir um pouco mais dessa estrutura, dessa ferramentaria de texto, a gente está falando, então, de um texto que tem um cabeçalho, uma explicação depois muito simples do que está passando na tela, e mais adiante, personagem e fala. É isso. Todo o resto já escapa a mão do roteirista e passa a estar na direção. Como é que é esse resumo do que vai estar na tela? Não é um resumo que se debruça sobre os detalhes. Então, se a gente disser que os caras vão estar na sala conversando,
Bastará dizer se eles estão de pé, se eles estão sentados, se é num sofá ou se é numa cadeira. É mais ou menos isso. Porque depois vem o trabalho de muita gente. Então vai ter alguém pensando até nesse movimento dentro da cena. Eu não vou estar dizendo como é que vai estar o pé do cidadão, se ele vai estar caminhando do jeito X ou do jeito Y, porque vem alguém depois de mim, né? Então, vai ter uma criação do ator, vai ter uma criação da direção, vai ter uma criação da direção de fotografia. São muitas criações, inclusive por isso eu contesto a ideia de que no cinema haja autoria, naquele sentido que a gente conhece, um autor. Eu não vejo o cinema dentro dessa perspectiva. Não acho que seja um tipo de obra de arte de um autor, porque o personagem ele tem autoria. O ator, né, evidentemente. O roteirista, como dizer que ele não tem autoria? O diretor, certamente, esse já é reconhecido, mas essa instituição do diretor como o autor é algo que tem muito mais a ver com uma demanda de mercado. A gente tem que ver quem é que faz para poder dizer se esse é o produto X ou Y e deve ser valorado de jeito X ou Y. Tem muito mais a ver com uma demanda de mercado do que com a realidade concreta da produção desse tipo artístico, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o escritor, roteirista, professor, jornalista Arthur Menezes, que conta um pouquinho para a gente dos formatos, dos gêneros textuais. Agora o Arthur estava falando um pouquinho das características do roteiro, o que o roteirista faz, o que o diretor vai fazer. E eu também concordo com o Arthur, eu acho que o audiovisual, de maneira geral, né, um filme, por exemplo, ele é formado por muitas pessoas, por muitos autores. Mas eu queria fazer um convite para você que está acompanhando o programa Subtexto, seja nas ondas da 95,3 da Rádio Fiscar, no YouTube ou também acompanhando no seu Spotify, no podcast, se inscreve lá, programa Subtexto. Você já conhece o Canto das Letras? Pois é, o Canto das Letras inicia mais essa temporada do programa Subtexto como nosso apoiador cultural. Que orgulho! O Canto das Letras, lá você vai encontrar livros novos, livros usados, clássicos da literatura nacional, da literatura universal, muitos HQs e, claro, muitos vinis também. Se você curte vinil, se você curte CD, passa no Canto das Letras e lá você vai encontrar uma enormidade de vinis, de CDs, de MPB, de jazz, de blues, de samba, uma coleção gigantesca. Você vai lá, você vai tomar um café com o Serginho, que é o filósofo e livreiro mais querido da região, e, claro, enquanto você ouve a sua música, enquanto você coloca o seu vinil lá para tocar e escolhe o seu livro. E, claro, vamos lembrar sempre que todo mês tem sorteio de livro aqui no oferecimento do Canto das Letras para você. Já passaram por aqui a Clarice Lispector, Graciliano Ramos, o Kafka, o George Orwell. Sempre tem um clássico da literatura universal e um da literatura nacional para você. Quer mandar um zap lá para o Serginho para perguntar sobre um livro, para perguntar sobre um vinil? É só você escrever para 169 8246-4964. Vou repetir, 1698246-4964. Se você quiser dar uma passada lá no Canto das Letras, é só você ir à Rua Santa Cruz, 183, na Baixada do Ônibus, lá, bem fácil de acessar. Maravilha, Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. O Arthur, queria te perguntar sobre o romance que você lançou o ano passado, cara. Você mergulhou na literatura com o Diário de um Virgem Desesperado. Eu lembrei do Mrs. Robinson, cara. Eu lembrei daqueles filmes Porcs da década de 80, cara. E fala um pouquinho do Arthur, escritor de um romance que é meio comédia, que traz a história de um cara que está se descobrindo, está descobrindo a sexualidade, quer conhecer o mundo e só se dá mal. Como é que foi essa história, cara? Olha, eu escrevo todo tipo de coisa possível há muito tempo. E acho que fui treinando isso, assim, até que isso ficou sério.
Bom, eu fiz a faculdade, né? Virei jornalista, enfim, o texto passou a estar presente na minha vida. E aí o roteiro, nesse meio do caminho também, atravessou a minha vida, e aí eu fui obrigado a olhar para a minha escrita de um jeito um pouco mais técnico. Mas eu nunca perdi a noção de que eu queria fazer com que as pessoas dessem risada com aquilo que eu escrevo. Isso eu sempre quis, de algum modo. E eu achei, lá pelas tantas, que esse deveria ser o meu primeiro passo como escritor. Eu imaginei, de muitos modos, como estrear. Que é uma megalomania extremamente delirante, né? Porque a gente não é tão relevante assim, né? E eu costumo me dar a minha desimportância. Mas eu pensei muito, que tipo de livro eu quero lançar primeiro? E aí eu escrevo esse livro como talvez uma homenagem a tudo aquilo que me formou. E eu te falei que lá na minha infância, agora eu vou conectar com o começo do programa, eu te falei que na minha infância, adolescência, o livro não circulou na minha casa. Então, o que me formou em boa medida foi a TV. Eu acho que esse livro é uma homenagem à TV. Por isso que pareça, eu faço literatura para homenagear essas sitcoms que me formaram. E aí, assim, ainda que eu não fosse, essa especificamente não era exatamente a que eu mais gostasse, eu mais assistisse, mas tem ali um pouco de Two and a Half Men. Tem ali Friends. Tem ali mais até, daí eu acho, Seinfeld. Tem ali, sobretudo, e aí eu penso nas três que mais que eu acho que estão mais presentes naquele texto, que é Todo Mundo Odeia o Chris, Curb Your Enthusiasm e The Office. Por quê? E aí a resposta está ficando alongada, mas eu te explico por quê. Em Todo Mundo Odeia o Chris, eu amo aquele jeito torto e exagerado do narrador. Ele te conta um mundo com pinceladas muito fora daquilo que a vida real nos dá. E eu acho que eu sempre vi o mundo assim. E o meu protagonista, o livro é narrado, né, em primeira pessoa, o meu protagonista é meio Cris das ideias. Ele exagera o tempo todo. Né? O livro ele é escrito por alguém que não é confiável. Nada do que está ali a gente tem que levar ao pé da letra. É muito The Office, porque eu acho que com The Office a gente consegue ter algum nível de empatia com os inadequados. E a gente ri da estupidez do Michael sem querer matá-lo. Porque, afinal de contas, é disso que se trata The Office. A gente está rindo dele. Ele é um inadequado. E o meu livro também, né? Passa por aí. O protagonista é inadequado. E aí, a terceira e a mais importante referência, que é o Curb Your Enthusiasm. Porque o Larry David, na série que ele faz, que ele próprio se interpreta, de um jeito, né? Ele é uma caricatura de si mesmo na série. E ele é o cara que acaba se dando mal repetidas vezes por bobagem, por besteira. E os problemas sempre se avolumam de uma maneira muito assim, caricatural. Então, acho que é por aí. O livro é produto disso tudo. E você escolheu conscientemente narrar em primeira pessoa, ou isso foi meio que natural, Arthur? Você falou, não, você foi descobrindo ao longo do livro que precisava ser em primeira pessoa mesmo. Como é que se deu isso? Eu tento achar a minha voz como escritor, o tom que eu queria, pelo menos desde os meus 15 anos, em cadernos escritos à mão, muitas vezes. E botei tudo fora ao longo dos anos, que é uma coisa que não é recomendável, tá? Quem está assistindo aí, quem está ouvindo e pretende ser escritor, não faça isso, guarde, é legal. Mas eu botava tudo fora. Facilite o trabalho do seu biógrafo lá na frente, né? Boa, boa. E aí mas enfim, e aí escrevendo o roteiro, eu me acostumei a dizer fulano faz tal coisa, que é isso também, né? O roteiro, ele sempre está indicando o que a câmera vai ver, vai registrar e vai passar para o público. Então, os meus primeiros gatilhos antes desse primeiro livro eram contar o sujeito faz algo. E por esse cacuete, eu estava achando que o meu texto em terceira pessoa, ele estava muito frio. E aí eu faço o teste. Na verdade, esse foi um texto que o primeiro capítulo eu fui experimentando os primeiros parágrafos de vários modos.
Eu mudava tempo verbal, eu mudava a narração, eu mudava ritmo. Eu fiz, assim, uma alquimia até achar, tá, não, é por aí. E aí, sessão do descarrego, o primeiro capítulo saiu. Depois que eu decidi o que eu queria, saiu extremamente rápido. Assim, coisa de, sei lá, 1 hora, 2. E é um capítulo com mais ou menos 10 minutos de leitura. Eu não faço ideia de caracteres, eu sempre olho o tempo de leitura. Então, e aí eu terminei, depois daquelas 2 horas eu pensei, ok, esse é o livro que eu quero escrever. E eu tinha certeza disso. E é legal isso, você falar de você encontrar a sua voz, né? Porque eu acho que dentro da escrita é o mais difícil mesmo, né? Você se encontrar como autor, mas se encontrar a voz do seu narrador também, né? Uhum. E é legal esse processo seu dentro da literatura, dialogando, como você falou, né, Arthur, com o audiovisual, né? Com as suas experiências com o audiovisual. Mas eu queria tocar num ponto também, que são as inteligências artificiais voltadas para a produção de texto, as generativas. Como é que isso funciona? De repente, todo mundo fala de IA, de repente você não sabe, o professor não sabe se está lendo um texto que o aluno Uhum. fez, se é um texto que foi produzido por IA. A IA veio para ficar, é um fato, Arthur. Uhum. E como é que ela pode, de alguma maneira, ser utilizada dentro da literatura? Quem escreve? Quem lê, como é que deve lidar com ela? Eu usei muito no meu segundo, que não está lançado ainda, mas já está escrito. Usei muito. Nunca usei para, considerando que o output, ou seja, a saída da IA, seria o texto que eu teria como versão final. Nem sequer um texto para que eu lapidasse ou nada disso. Mas, enfim, as pessoas se utilizam disso. Eu acho que tem uma discussão bastante interessante a respeito dos limites da autoria. Essa dimensão ciborgue da humanidade já vem sendo discutida. A gente estava falando aqui de educação, né? No campo da filosofia da educação, eu acho que tem trabalhos excelentes que vão posicionar o ser humano nesse novo momento da história. Já desde a segunda metade dos anos 90, né? Quando a gente pega a cognição expandida, cognição compartilhada, entendendo que o pensamento não se encerra na nossa caixa craniana. Então a gente está sempre dialogando com o meio e hoje, mais do que nunca, dialogando com uma máquina aí de predição de texto. Mas é importante lembrar disso, né? A inteligência artificial generativa que aparece na nossa vida aí há 3 anos, por meio desses chatbots, ela não é um oráculo. Desculpa dizer isso para as pessoas que acham que estão ali em diálogo com algo que é inteligente. Não é, é uma máquina de predição de texto. É basicamente um jogo probabilístico, né? E como é que dá para usar? Bom, dá para usar como uma ferramenta se oferece dentro da sua natureza. Então, assim, uma máquina de probabilidades, ela consegue perceber, por exemplo, a chance de um A ser craseado ou não. Nem sempre, mas ela tem uma boa chance de acertar. Ela consegue dar isso muito bem pelo seu volume de treinamento abissal e pelo volume de material que lhe alimenta, ela consegue dar fluidez a um texto, por exemplo. Ela consegue concatenar um tipo de construção dentro da ideia narrativa que lhe é dada por input, um tipo de construção provável. Então, o que a gente está dizendo aqui, em última análise, né, para não aprofundar na tecnicidade do troço? É que ela é a rainha de reconstruir o passado e de te dar elementos que já foram feitos. Ela não vai criar numa acepção mais disruptiva da palavra. Ela vai criar no sentido de reconstrução daquilo que a gente já conhece. Então, é mais ou menos por aí que dá para usar. Arthur, e é possível você fazer uso da inteligência artificial generativa sem perder a voz, sem perder o estilo de criação do escritor? Sei lá, buscando, eu quero verbos de ação numa cena que acontece isso. É Como possível. funciona isso, cara? Você acha arriscado ou não? É possível, mas é arriscado. É sim para as duas. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu acho que as pessoas que demonizam o uso da IA, elas às vezes, elas tiram a criatividade
do terreno humano e da vida, que é onde ela existe. Quando a pessoa acha que a criação se dá numa certa perspectiva divinal, então que a gente tem um raio de, putz, agora eu tive uma... Não, eu crio com base naquilo que está me perpassando. E nesse sentido, usar IA muitas vezes é acelerar e estruturar aquilo que aconteceria na mesa do bar ou na pesquisa numa biblioteca, em bibliotecas. Então, é isso. Né? Por um certo lado, essa predição de texto, ela nos alimenta de um modo que não é tão diferente assim de outros modos que nós nos alimentamos. Agora, é perigoso? É muito. Tem um estudo do MIT que provou que as pessoas que usam a IA, elas para escrever uma redação, por exemplo, elas depois não conseguem falar sobre o texto que escreveram. Elas não conseguem ditar aquilo que escreveram. Isso é um ponto, então. Por quê? E a gente está falando aí de graduandos em universidades americanas. Porque o que acontece? O texto da IA é muito fluido, ele não cria fricção no leitor. E a gente não faz inferências, a gente entrega, faz o input e não faz inferências e deixa a máquina criar. Ou seja, péssimo. O uso acrítico da IA é um uso que entrega para ela o rumo de qualquer coisa, inclusive de uma história ficcional. Outra coisa, um outro artigo, esse francês, que eu li há pouco, ele mostra como a IA tem deixado pegadas no texto humano. Ou seja, a pessoa, quando ela discute com a IA um tema, depois, se ela tiver que escrever essa redação à mão que seja, ou digitando, sem acessar o LLM, ela tendencialmente vai se utilizar de palavras-chave que vieram... Ela vai se utilizar da estrutura argumentativa e ela acha que é dela. Então, olha que legal. Então, eu te trouxe dois artigos bem importantes, mas poderia trazer outros vários, para dizer o seguinte: tem uma falsa sensação de autoria, que é muito comum na pessoa que usa IA. Ela acha que ela fez um monitoramento, ela acha que ela revisou aquilo de tal modo que ela passe a ser autora, mas isso não se configura como verdade, porque a IA é muito boa em iludir. Gostei dessa frase, Arthur. A IA é muito boa em iludir. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o jornalista, escritor, roteirista e professor Arthur Menezes, que agora fala um pouquinho para a gente sobre o uso da inteligência artificial generativa na produção de textos, né? Algo que hoje é bastante comum, né? A gente está falando aqui no texto literário, né? Mas é bastante comum. Você que está acompanhando a gente em 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube, acompanha esse bate-papo em áudio e também em vídeo e leva esse bate-papo com você para a sua caminhada, ouça o programa Subtexto na hora que você está lavando a louça, enfim. O Subtexto está no podcast também, é só você seguir lá no Spotify, procura programa Subtexto e você vai encontrar a primeira, a segunda temporadas e agora abrindo a terceira temporada com o Arthur Menezes falando um pouquinho de roteiro. Arthur, a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria te perguntar, cara, sobre esse novo projeto, se dá para dar algum spoiler aí para gente. Bom, primeiro eu quero fazer vou me opor a essa ideia de que está acabando, não aceito, não tolero. Temos que continuar, dar um jeito de fazer maior esse programa, ou me convidar no futuro de novo. Tá, mas qual deles? Do que tu quer que eu fale? Você falou que está escrevendo um livro novo que ainda não foi lançado. Bom, Então vamos falar dele, mas aproveita e fala dos outros projetos também, cara. Se tiver aí projetos engatilhados para o futuro. Tá. Não, joia. Esse segundo livro eu posso te falar, assim, porque ele tá. Eu penso que a primeira versão está pronta. E tem nome. Chama-se Guru por Acidente. Por quê? É porque a gente vive nesse país em que a gente foi tomado por uma dinâmica assim de seita. Parece que tem seita para todo lugar, não sei. Assim, eu tô maluco? Me conta, eu tô maluco ou tem seita para todo lugar que a gente olha? Tem seita para todo lugar que a gente olha, cara. Você tem razão. Então, assim, aí eu me imaginei líder de uma seita, eu imaginei o meu pai, a minha mãe, as pessoas com quem eu convivo,
Eu pensei, cara, como é que seria uma pessoa normal liderando uma seita? Alguém que acidentalmente. E a premissa do livro é essa, e é isso que eu faço acontecer. Eu boto uma pessoa normal, que realmente, acidentalmente, no primeiro capítulo, ela passa a liderar uma seita. E aí ela vai ter que lidar com isso. E aí eu acho que é legal, realmente, tentar pensar na pessoa que está numa seita para além dessa casca, que é o que muitas vezes a gente que está fora da seita tem dessa pessoa. E a gente limita essa pessoa àquilo que a gente está vendo. Bom, mas essa pessoa, para além de estar capturada por uma seita, será que ela ainda é uma pessoa? Será que ela consegue manter uma vida normal? Ou quem ela foi antes da seita? Eu acho que tem tanta pergunta possível, assim, para além de simplesmente rechaçar a pessoa que entrou numa onda, e aí pode ser seita com roupagem religiosa ou não. Acho que a gente tá embriagado de caminhos diversos, né? Então, e é por aí, assim. E eu falei de mim imaginar, voltando no primeiro livro, eu faço esse processo também, mas é importante dizer, não é uma autobiografia, eu não escrevo autobiografia. Porque o meu protagonista do primeiro livro, ele é, assim, questionável moralmente, uma barbaridade. E eu talvez seja também, mas não daquele jeito. Então, assim, e no segundo livro, de novo, eu tenho mais uma vez uma narração em primeira pessoa, de uma figura muito questionável nas suas decisões, no seu jeito de ver o mundo. Essa pessoa não sou eu. Eu escrevi o livro, mas eu não sou aquele protagonista. Sai agora em 2026, Arthur. Acredito que sim, mas eu estou pensando num caminho diferente. Dessa vez eu acho que eu vou fazer o caminho de buscar a editora. Estou pensando ainda, na verdade, é, amadurecendo essa ideia. Acho que a publicação independente foi legal, mas seria legal ter um outro trato com o livro também, contar com mais pessoas e fazer um processo mais estruturado de lançamento e de venda. Enfim, acho que isso atende a uma outra expectativa que eu tenho a respeito da minha carreira literária, né? Então, um livro que transite em outros espaços pode me dar algumas coisas que eu quero ter dessa minha viagem, dessa minha aventura. Arthur, quem quiser encontrar você, cara, seja em rede social, quem quiser comprar o seu livro, quem quiser mandar um salve, como é que faz? Olha, meu livro está na Amazon, essa empresa satânica. É, bom, não temos apoio cultural da Amazon, eu suponho, né? Então dá para. Bom, Então você pode falar. mas eu vejo muita gente falando de como a Amazon é um problema para o mercado literário, mas tá lá o livro, enfim. O livro físico está na minha mão, basicamente é isso. E aí a pessoa pode me encontrar pelo meu Instagram, Arthur M. Jesus, salvo engano. O que, olha só, né? O cara formado em comunicação e ele não tem certeza sobre o seu arroba. Mas é Arthur Menezes Jesus. A pessoa me acha lá no Instagram e me dá um alô, a gente conversa por lá. E assim, eu tenho que começar a produzir para rede social, cara. Porque assim, como é que a pessoa me encontra? A resposta honesta seria ou trabalhando ou vindo na minha casa. Mas assim, eu vou ser um cidadão midiático se tudo der certo em 2026. Estou prometendo isso para ti. Aí eu vou falhar na promessa para mim e para ti, para duas pessoas a partir de agora. Arthur, o que eu não te perguntei que você achou que eu ia te perguntar? Putz, eu não escrevi eu acho que um roteiro tão mais, assim, enfim, não faço a menor ideia. Acho que essa pergunta, pô, tá aí. Ó a metacognição aí. Se tem uma pergunta que eu não imaginei que fosse feita, era essa, assim. Arthur Menezes, roteirista, jornalista, escritor, professor, passando aqui pelo programa Subtexto. Bom demais ter você aqui, Arthur. Cara, bom demais estar aqui contigo depois de um momento pessoal teu muito legal, que eu já te parabenizei no off, mas enfim, a carreira acadêmica ela é extremamente desafiadora, então a gente tem que jogar confete em vocês que acreditam nessa onda, né? Produzir ciência, produzir conhecimento, salvar esse país do obscurantismo. Cara, palmas e mais palmas para vocês, e enfim, agradecimento enorme pela oportunidade de estar aqui contigo, que é um cara tão legal. Assim, se a gente tivesse no offline, eu ia estar assim, maravilhado também, porque a tua companhia é maravilhosa. Mas, enfim, estar aqui contigo diante do público, ainda melhor. Então, só agradecer. Bom demais. Você já está convidado
para voltar para o programa Subtexto assim que o novo livro, Guru por Acaso, é isso? Guru por Acidente. Guru por Acho que é esse. Acidente, a hora que o Guru por Não, mas Acidente... olha só, olha que legal. A primeira versão era o Guru por Acaso. Então, Olha assim, aí, talvez cara. eu esteja me indicando para voltar para o nome antigo. Enfim, ele vai ter algum nome mais ou menos assim. Bom demais. Já está convidado, o Arthur vai voltar aqui com certeza para falar desse livro novo. Ele tem sempre muita história legal para contar. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui. Esse foi mais um programa Subtexto. Mas sábado eu volto com mais um convidado, uma convidada na sintonia da 95,3 no YouTube e agora também no Spotify. Se inscreve lá, programa Subtexto, para acompanhar um bate-papo por semana aqui, sempre trazendo para você educação, arte, cultura, letras, textos e muita literatura. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.